Salmo de número 11. Vou pedir aos irmãos, vamos ficar de pé mais uma vez. E vamos ler alternadamente esse salmo, irmãos. Salmo 11, vamos lê-lo alternadamente. Diz assim a palavra: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma foge, como o pássaro para o teu monte? Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Vamos ler juntos esse último verso, irmãos. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém. Que esperança maravilhosa, não é? Podem assentar-se, irmãos, por favor. Que esperança maravilhosa, saber que o Senhor é justo, que Ele ama a justiça e que os retos lhe contemplarão a face. Essa é a nossa esperança. Mesmo vivendo num mundo perverso, mesmo vivendo num mundo caído, que se opõe de forma aberta, que se opõe de maneira assintosa contra o nosso Deus e contra a sua palavra. Essa é a grande verdade da qual nós não devemos nos esquecer jamais. Nosso assunto nessas manhãs de julho tem sido esses tempos pós-modernos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a religião pós-moderna, de que maneira a pós-modernidade chegou até nós. E talvez essa seja exatamente a área aonde a igreja mais sofreu e aonde a igreja vai sofrer mais, porque os outros efeitos da pós-modernidade eles acontecem de uma maneira quase que a gente pode dizer natural no mundo, nas coisas que estão ao nosso redor. Mas quando esses efeitos passam a atingir aqueles valores, aqueles princípios, ou como diz o Salmo 11, os fundamentos, né, da justiça, então a igreja certamente ela sofrerá com isso. E o grande desafio da igreja é como enfrentar esses desafios e ao mesmo tempo encontrar nesses desafios oportunidades. Porque talvez a primeira atitude, ou pelo menos a primeira opção que nós talvez vejamos seja fugir. Vamos fugir, vamos encontrar um refúgio. Isso seria mais ou menos como o que aconteceu na Idade Média com a ideia dos mosteiros. Não vai resolver. Nós vamos continuar enfrentando os mesmos problemas. A única coisa é que nós perderemos a nossa influência na sociedade. Uma coisa curiosa é que esse ataque à religião, especialmente à religião de Cristo, não é uma novidade. Às vezes nós nos desanimamos e nos sentimos enfraquecidos, dizendo: puxa, mas que tempo difícil, que realidade dura que nós estamos vivendo, quantos ataques. Mas na verdade, isso não é novidade, irmãos. O ataque, esse levante contra as coisas de Deus e contra tudo aquilo que se chama religião voltada essencialmente para Cristo, é algo que sempre existiu e sempre vai existir. Por exemplo, para a gente pensar num tempo mais próximo de nós, desde o tempo do Iluminismo e em boa parte da Idade Moderna, já havia uma declaração de que a religião ia desaparecer, que a humanidade ia evoluir a tal ponto que ela não precisaria da religião,
de que isso era apenas uma característica de povos ainda pouco instruídos, muito pouco evoluídos na cultura, mas que em determinado momento isso não seria mais necessário. Nós vemos isso até em alguns filmes de ficção científica, não é, da década de 70 especialmente, quando o futuro é sempre retratado como uma sociedade extremamente evoluída, onde a religião não está presente. O século XX, ele começou, por exemplo, com uma batalha teológica entre os chamados modernistas, que foram, na verdade, os pais do liberalismo teológico, e curiosamente, naquele momento, a ideia não era destruir a religião, mas desmistificar aqueles fundamentos que sustentavam a religião, especialmente a religião cristã. E essa batalha que aconteceu entre modernistas e fundamentalistas, liberais e ortodoxos, ela continuou, ela foi tomando outros rumos, ela foi assumindo outras formas, os assuntos foram sendo alterados, mas uma coisa não mudou, irmãos: a ideia de que era necessário essa desmitologização, essa destruição daquilo que não a igreja, mas que o mundo aí fora considera como um mito. E isso começou com questionamentos, por exemplo, com relação à criação. Não foi bem assim, isso é só um mito que está presente em várias culturas. Adão e Eva não existiu de fato e de verdade. A história de Jonas foi só uma parábola. Jesus Cristo não era de fato o Filho de Deus, mas uma pessoa extremamente boa e que entendeu muito bem o reino de Deus e como se deveria proceder nele. Mas sabe, irmãos, esse ataque a conceitos, a fundamentos básicos das Escrituras, ele aconteceu num esforço de tornar, especialmente o cristianismo, agradável à mentalidade secular. E esse é o grande desafio que a igreja vai enfrentar sempre. Vamos mexer na estrutura para que nós sejamos mais aceitáveis, para que as pessoas possam vir mais facilmente para a igreja. Hoje nós temos aquela ideia de que a igreja ela precisa ser preparada sobretudo para os não crentes, e de fato isso não está errado, mas eu não posso fazer isso, nós não podemos tomar essa posição de maneira que a igreja se torne tão parecida com o mundo que ela deixe de ser relevante, de maneira que os fundamentos desapareçam nessa preocupação de tornar a igreja mais acessível, mais acolhedora para aqueles que ainda não são crentes. E sabe, queridos, isso começou de uma maneira agressiva, numa batalha, numa guerra teológica entre modernistas e fundamentalistas, entre liberais e ortodoxos, mas essa guerra ela não terminou. Ela, na verdade, ela tomou outros rumos, outras proporções. Assim como a guerra lá da Idade Média é diferente da guerra que nós temos hoje, as pessoas não precisam pegar em espadas e ir face a face atacar o outro. Também essa guerra espiritual, essa batalha espiritual, ela também tomou uma outra proporção. E talvez o início disso tenha acontecido nos principais seminários do mundo, que deixaram de estudar a Bíblia não mais como palavra autorizada de Deus, mas como um documento antigo, fazer uma abordagem que pressupunha que os milagres da Bíblia não aconteceram de verdade, que deveriam ser explicados de maneiras não sobrenaturais. E talvez um exemplo clássico que a gente tenha disso para nós presbiterianos seja o seminário de Princeton, que chegou a ser o maior seminário do mundo, o berço das missões presbiterianas no mundo, e que hoje é um lugar onde não se prega a palavra, onde a Bíblia é totalmente desacreditada.
Em lugar de ter a Bíblia como autoritativa, o desafio que a igreja enfrenta hoje é a pressão que ela sofre de ter as afirmações bíblicas como algo que deve ser criticado, que deve ser explicado cientificamente, que deve ser visto apenas como espelho da cultura e preocupações de um povo antigo. Não mais palavra de Deus, mas um texto importante, um texto culturalmente relevante, um texto que realmente merece ser estudado, porque ele nos dá uma visão das culturas e das sociedades mais antigas com relação às coisas de Deus. De acordo com essa abordagem, irmãos, a Bíblia, ela não diz o que é necessariamente verdadeiro. O interesse tradicional da igreja nas boas obras foi mudando devagarzinho, para uma abordagem política, para uma situação de autoajuda, para uma abordagem bíblica que levasse as pessoas a se sentirem bem, mesmo na situação de pecado. E sabe o que aconteceu, irmãos? A igreja deixou de pregar essa palavra como palavra de Deus. E quando ela deixou de pregar essa palavra como palavra de Deus, autoritativa, perfeita, inerrante, una, ela na verdade minou os fundamentos. E a pergunta do salmista é justamente isso: quando os fundamentos são destruídos, o que o justo vai fazer? O que vai acontecer com ele? No dia em que você não puder abrir a Bíblia e dizer: é isso aqui que dirige os meus passos. No dia que você não puder sentar com seus filhos e dizer: filho, você não pode agir assim, porque a Bíblia diz assim. O que vai acontecer com as nossas famílias? No dia em que a igreja não puder dizer para o pecador: só Jesus Cristo salva, e sem Ele você está perdido, você está caminhando para a perdição eterna, para a condenação eterna. Você precisa de Jesus, porque você é pecador. No dia que isso não tiver validade mais, qual será o que fará o justo? Qual será a importância da igreja? O que aconteceu, irmãos, é que à medida em que o modernismo e o pós-modernismo foram assumindo essa cara e foram mostrando essas garras que foram tomando conta dos fundamentos, e à medida em que a igreja foi se calando e foi se adequando, foi se acomodando a essa situação, ela foi desperdiçando a sua herança cristã, numa tentativa fútil de ter prestígio com a sociedade, numa tentativa inútil de ser querida por aqueles que ela precisa alcançar, numa tentativa inútil de tentar falar de uma maneira que não ofendesse o próximo, mesmo que o que pudesse gerar ofensa fosse exatamente aquilo que Deus queria que você dissesse. O que vai acontecer quando daqui a uns dias nós tivermos que arrancar partes das Escrituras que condenam o sexo fora do casamento, a homossexualidade, a mentira e coisas dessa natureza? A igreja terá perdido seus fundamentos, e quando isso acontecer, o que vai ser do justo? Michael Horton, ele faz um quadro comparativo que eu achei muito interessante, e eu quero compartilhá-lo com os irmãos, mostrando como essa nova teologia, ela se mostra, ela se apresenta para nós. Onde o cristianismo clássico frisa a transcendência de Deus e a sua imutabilidade, a onipotência e a onisciência, o novo modelo, ele frisa a imanência de Deus, que é um Deus dinâmico, é capaz de alteração e está em parceria com a sua criação. Ele é só mais um, ele é só mais alguém que é parte de todas as outras coisas. Ele não é o soberano mais, ele não é o transcendente, ele não é aquele que está acima de todas as coisas.
onde o cristianismo clássico vê toda a raça humana como implicada na queda de Adão. Sendo assim, somos todos corrompidos, todos condenados, o pecado é a nossa condição. O novo modelo propõe que a queda não existiu, que ela não é universal, que nós não somos culpados pelo pecado de Adão, exceto na medida em que seguimos o mau exemplo de Adão. Mas se você não fizer as mesmas coisas que Adão fez, então você está livre, você não faz parte da queda. O pecado não é mais uma condição, não faz parte da natureza. O pecado é um ato que pode ser evitado. O cristianismo clássico ensina que o nosso problema é a nossa condenação e que todos nos achamos debaixo da ira de Deus. Mas no modelo do pós-modernismo, o que nós encontramos é que o nosso problema é essencialmente a ignorância. Se você for instruído, se você for alguém que for estudioso, se a sua mente se desenvolver cientificamente, então você não terá problemas com queda, com a corrupção. Nós não sabemos o quanto Deus nos ama, diz os pós-modernistas, porque se você souber o quanto Deus ama você, então você vai viver em paz, você vai viver tranquilo. O cristianismo clássico nos ensina que não há salvação a parte da fé na obra expiatória de Jesus Cristo. Sem Jesus não há salvação. O novo modelo ensina que muitos são salvos a parte da fé em Cristo, que o Espírito Santo pode trazer salvação mesmo a pessoas que não conhecem a Cristo, o qual é apresentado menos como nosso sacrifício, mas muito mais como nosso exemplo. Jesus não é aquele que morreu por nós, ele é só um grande exemplo que nós devemos seguir. O cristianismo clássico ensina que o nosso estado eterno é a imortalidade, ou no céu, ou no inferno. O novo modelo ensina que os maus são aniquilados, mas que a não ser isso, o céu está aberto para todo mundo. Todo mundo tem direito ao céu. Basta que você seja uma boa pessoa, esclarecida, inteligente. Sabe, irmãos, isso traz algumas implicações muito sérias para nós. Porque se Jesus não é o nosso sacrifício, o contrário, Ele é o nosso exemplo. Se Ele veio ao mundo apenas para mostrar como nós devemos amar uns aos outros, se a sua morte na cruz nos faz ter pena dEle, e quando reconhecemos o quanto Ele sofreu, isso nos faz sentir o amor de Deus, então, o que nós estamos dizendo em última análise é que o sacrifício de Jesus foi em vão. Que não apenas Ele, mas muitos outros poderiam dar-nos o mesmo exemplo. Então Buda pode ser o nosso exemplo, Maomé pode ser o nosso exemplo, Madre Teresa de Calcutá pode ser um grande exemplo para nós, e muitos outros podem ser o exemplo de como nós somos amados por Deus e de como nós devemos amar o próximo. Outra implicação está na área do evangelismo, porque conforme o modelo do pós-modernismo, o evangelismo ele não compreende proclamar o juízo de Deus contra os pecadores, e muito menos dizer que Deus tem uma oferta graciosa de salvação pela fé em Cristo Jesus. Pelo contrário, o evangelismo simplesmente instrui pessoas sobre o quanto Deus as ama. Basta que você diga que existe um Deus e que esse Deus ama, e que a parte desse Deus existem muitos outros deuses que também podem demonstrar amor. E que se isso não for suficiente, é importante você saber que você mesmo tem divindade suficiente em você para ser exemplo para os outros. E você não precisa de Jesus Cristo. E aí, irmãos, qual é a resposta que nós devemos dar em relação a isso? Por isso lemos o Salmo 11. O Salmo 11, queridos, ele nos coloca diante desse dilema de um momento em que o salmista estava vivendo, em que ele olhou ao seu redor e disse: bom,
os fundamentos estão acabando. Os fundamentos estão sendo destruídos, e destruídos os fundamentos, o que vai acontecer com o justo? Porque afinal de contas, uma vez que eu não tenho mais parâmetro, eu não tenho mais definição do que é verdade, do que é certo, do que é moralmente relevante, se eu não tenho mais maneiras de definir qual é o procedimento correto do indivíduo, da família, da sociedade, o que vai acontecer com o justo? O que vai acontecer com a igreja de Jesus? E aí o salmista vai nos mostrar de uma maneira bem simples, irmãos, algumas coisas que nunca vão mudar, que pode passar o iluminismo, o modernismo, o pós-modernismo, e podem vir outras influências aí para frente, mas essas coisas não vão mudar jamais. A primeira delas nós encontramos logo aí nos versos 1 e 2. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, pois eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. O que ele está dizendo é: o que fazer quando todas essas coisas acontecerem? Vou fugir? Vou temer os ataques? Vou simplesmente desanimar dessa situação? Vou me entregar à perdição? Ele diz: não, no Senhor eu me refugio. Irmãos, não importa qual seja a filosofia, a teologia, qual seja o padrão que o mundo vem estabelecer em qualquer época, irmãos, o fato é que nós temos um Deus que subsiste a todas essas coisas e no qual nós encontramos perfeito refúgio. Um Deus que não muda, apesar da sociedade mudar. Um Deus que não vai ter a sua capacidade, o seu poder, a sua autoridade enfraquecida porque os homens disseram que Ele não é bem assim. O salmista, ele olha ao seu redor e diz: estão destruindo os fundamentos, mas eu ainda tenho refúgio. Porque a nossa tendência, irmãos, ou é correr para nos escondermos, ou é correr para nos aliarmos a esses inimigos. E o salmista está rejeitando as duas opções. Ele está dizendo: eu nem vou fugir, e eu nem vou aliar aos meus inimigos. Eu vou me refugiar no Senhor. Como é que alguém, é isso que ele está dizendo, como é que alguém pode propor para a minha alma: foge, esqueça desse Deus? É nele que eu me refugio. E sabe, irmãos, se nós prestarmos menos atenção na pós-modernidade e mais atenção no Senhor, nós vamos descobrir que de fato Ele é o alto refúgio. Se nós prestarmos menos atenção nos ataques contra os fundamentos e prestarmos mais atenção aos fundamentos, nós estaremos firmes, porque nós já provamos o que significa estar no lamaçal e ter os nossos pés firmados sobre a rocha. Então, irmãos, a primeira resposta que nós temos para essa religião pós-moderna é que nós temos o Senhor como nosso refúgio. Nós não precisamos da ciência, nós não precisamos dessa igualdade que é uma mentira que a pós-modernidade prega que nós devemos ter em todas as coisas, em todos os lugares. Porque de fato nós somos diferentes, e quando Paulo fala da igreja, ele fala exatamente disso, que nós somos diferentes. E é nessa diferença que Deus se mostra como um Deus que age e que intervém e que cumpre os seus propósitos. Por isso, irmãos, a palavra de Deus, ela prevê o dilema da nossa era, para o nosso tempo, para a nossa igreja, quando se pergunta: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E a resposta está aí: refugiar-se no Senhor. Vá para o Senhor. Se todos os fundamentos forem destruídos, vá para o Senhor. Toda a nossa época, irmãos, vem se ocupando com a destruição dos fundamentos e a tentativa de erguer algum fundamento novo em cima do entulho que eles estão fazendo. Porque o que eles estão fazendo é pegando o firme fundamento, destruindo, criando um grande entulho. E acham que em cima disso vão poder construir qualquer outro fundamento.
Mas Jesus, em Mateus capítulo 7, ele diz que o homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre o firme fundamento da palavra de Deus. E mesmo quando veio a tempestade, mesmo quando os ventos bateram contra ela, ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha que não se abala. É nele que nós temos que nos refugiar. É no Senhor que nós encontramos o firme fundamento e o nosso refúgio perfeito. Por isso, irmãos, ainda que o mundo se transtorne, ainda que ao nosso redor todos os valores sejam dissolvidos, isso vai ser uma coisa natural, porque é para onde o nosso mundo está caminhando. Mas se você está firmado sobre a rocha, você tem o refúgio do Senhor. Ninguém está ao léu dessa tempestade. Aqueles que amam ao Senhor, que temem ao Senhor, aqueles que colocaram as suas vidas no altar do Senhor e se encontraram pessoalmente com Jesus Cristo, não se abalam, jamais, porque eles têm refúgio. Mas o salmista não para por aí, quando no verso 3 ele diz: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Qual será a nossa opção? O salmista começa dizendo: eu tenho refúgio, ou seja, eu tenho como me proteger de todos esses ataques. Mas destruídos os fundamentos, o que vai acontecer comigo e com você? O que vai ser dos nossos filhos? O que vai acontecer com a igreja de Jesus? Sabe, irmãos, a impressão que nós temos é que a afirmação do salmista é que, de certa maneira, a sociedade que o cercava estava destruindo tudo e que não tinha nada para fazer. Mas se você observar, dê uma olhadinha novamente lá no Salmo 11, ele diz assim, no verso 4: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Virou só entulho, mas o que aconteceu com o Senhor? Não mudou. E Ele não vai mudar nunca, porque Ele é o Deus que não muda. Mas a pergunta agora volta-se para aqueles que podem sofrer mudanças, para mim e para você. O que vai acontecer conosco? E na verdade a proposta do salmista, irmãos, é: se eu me lembro dessas coisas, se eu me refugio no Senhor, e se eu sei que Ele não muda, eu devo reforçar esses fundamentos. E de que maneira que nós reforçamos esses fundamentos, irmãos? Olhando para a palavra de Deus. Ela é o firme fundamento. O cântico que nós cantamos hoje de manhã nos faz lembrar isso de uma maneira muito interessante, e a gente poderia até parafrasear ele, não é? Aquele texto de Hebreus. O texto de Hebreus diz, olhou para trás e diz: quantas vezes Deus falou conosco de muitas maneiras, mas hoje Ele nos fala por meio de Jesus, o Filho. Agora, talvez a gente pode olhar para trás e dizer assim: quantas maneiras o mundo tem encontrado para destruir a forma como Deus fala conosco? Mas a resposta continua sendo a mesma. Ele hoje ainda nos fala por meio de Jesus. Jesus continua sendo o nosso firme fundamento, a sua palavra continua sendo a nossa única regra de fé e prática. É por ela que nós nos orientamos, é por ela que nós somos disciplinados, é por essa palavra que nós somos alimentados, fortalecidos, instruídos, para termos uma palavra temperada e sempre pronta a dar a resposta da esperança que há em nós. O problema, irmãos, é que nós vivemos num mundo que ataca os fundamentos, mas nós não nos preocupamos em reforçar os nossos próprios fundamentos. Gastamos horas e horas bebendo da filosofia que destrói os fundamentos, na televisão, na internet, na mídia de modo geral, mas gastamos quase nada lendo e meditando na palavra do Senhor. Gastamos muito pouco no nosso quarto em secreto,
para que o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos abençoe e nos recompense. Temos sido extremamente acomodados. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Como vai funcionar numa era em que todos os fundamentos serão descartados? Como será que os cristãos vão promover justiça nessa época? Como é que os crentes vão poder testificar da verdade de Cristo? Como é que eles vão poder proclamar o Evangelho a pessoas que negam ser pecadores e acham que o mundo todo já está salvo? Talvez seja mais ou menos essa preocupação de Davi, quando no Salmo 19 ele pergunta: o que poderá fazer o jovem nesse mundo perdido? E a resposta dele é: não importa se o mundo esteja perdido, esse mesmo jovem pode observá-lo segundo a palavra do Senhor. Mas já perceberam como nós usamos desculpas para nos aproximarmos cada vez mais do mundo? Gostamos das coisas do mundo, gostamos da filosofia do mundo, gostamos da diversão do mundo, gostamos da pregação que o mundo faz. O que poderá fazer o justo quando os fundamentos forem destruídos? Sabe, irmãos, Paulo escreve para Timóteo, numa época em que não era fácil também ser cristão, aonde não era a pós-modernidade, mas era a influência da filosofia gnóstica que estava fazendo pressão sobre a igreja, e muita gente naquela época cedeu à tentação e diz: não, é verdade, vamos trazer um pouco dessas coisas para cá, vamos ter comunhão com eles. Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça e para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra em Cristo Jesus. Num tempo em que os fundamentos se dissolvem, a palavra de Deus torna-se ainda mais relevante, porque é nela que nos encontramos tudo o que nós precisamos para enfrentar essa guerra. Terceiro lugar, irmãos, quando o salmista diz no verso 4: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O salmista nos traz um novo princípio de esperança. O nosso Deus sempre esteve, está e estará presente. Pode até parecer que Deus está desaparecendo do nosso mundo, as pessoas podem negá-lo, mas o Senhor está presente. O Senhor não apenas está presente, diz o texto aqui, que Deus continua sondando os filhos dos homens, e essa foi a grande descoberta de Asaf no Salmo 73, porque Asaf teve aquela crise, e ele começou a pensar: Senhor, não valeu a pena, não vou servir ao Senhor mais. Eu olho ao redor, quem não serve a Deus, quem está questionando as coisas de Deus, quem está zombando da palavra de Deus, está vivendo melhor do que eu. Mas em determinado momento ele diz: eu entrei na presença do Senhor e eu atinei para o fim deles, e eu percebi que Deus não os perdeu de vista, que Deus sabe quem eu sou e que Deus sabe quem eles são. Deus sabe exatamente quem é o justo e quem é o ímpio, irmãos. A Bíblia diz que Deus distingue para si o piedoso e o abençoa. Sabe, irmãos, mesmo que todos os fundamentos sejam destruídos, aqueles que permanecerem fiéis, e eu creio, irmãos, será um remanescente, não serão grandes multidões, será um remanescente fiel. Deus vai distingui-los, e Deus vai saber exatamente quem eles são. Eles não vão passar despercebidos, nem para o mundo, e muito menos para aquele que sonda corações. Ele não vai passar despercebido para o mundo, porque ele precisa continuar sendo relevante, e nessa relevância, talvez ele seja escarnecido, zombado, perseguido, talvez até martirizado, mas ele não deixará os fundamentos, o firme fundamento que ele tem, e Deus o distinguirá, porque Deus saberá exatamente quem ele é.
Essa proclamação, irmãos, ela requer um compromisso com a verdade. Dizer que Deus está presente, que Ele está no seu santo templo, que Ele está nos céus, mas que Ele tem os seus olhos atentos, que Ele está assentado no seu trono e por isso Ele reina, Ele domina. O mundo não está ao bel prazer da sua filosofia, dos seus líderes, da sua ciência. Deus é Senhor de todas as coisas ainda. O nosso Deus continua sendo o mesmo, Ele não muda. É por isso que Hebreus nos exorta, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Porque num tempo em que alguns questionavam o casamento, dizia que não valia a pena se casar, e isso não é do nosso tempo, isso é lá daquela época também. Ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, e não se esqueça, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Ele não muda. Ele continua reinando, Ele é soberano. O Salmo, irmãos, prossegue para dar uma resposta, desviando a questão daquilo que os seres humanos podem fazer, e trazendo os nossos olhos de volta para aquele que é o Senhor do universo. É nele que nós nos refugiamos, mas é Ele também que governa. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, Ele é dono da situação, ninguém vai escapar dele. O justo não será esquecido, o ímpio não será perdoado. E sabe, irmãos, sabendo disso, os crentes poderão talvez até concordar com os pós-modernistas quanto à transitoriedade do conhecimento, da cultura, da história. Isso é verdade. Todas essas coisas mudam. Mas os crentes sempre dirão no final: tem uma coisa que não muda. Tem alguém que não se move. É o nosso Deus. É o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o mesmo. Ele não muda jamais. Ontem, hoje, Ele é o mesmo e será o mesmo para sempre. Não se esqueçam, irmãos. A Bíblia diz que Deus é assim, o mesmo para sempre. Mas a Bíblia diz que a humanidade é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Se alguém vai passar, é essa vã filosofia que está por aí. Por fim, o salmista diz que nós podemos ficar firmes diante da realidade desses ataques da pós-modernidade, lembrando que nada ficará impune aos olhos de Deus. Deus, o nosso Deus, é também um Deus de justiça. A impressão que nós temos, como Asaf tinha lá no Salmo 73, é que nós somos injustiçados, não é? Tudo está seguindo tranquilo, eles estão vivendo vida mansa, estão enriquecendo, estão vivendo vida tranquila. Nós é que estamos sofrendo. Mas vejam como o Salmo termina, irmãos. Verso 5 em diante, ele diz: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Os irmãos sabem o que significa colocar à prova, irmãos? Colocar à prova significa exigir que se mostre a verdadeira natureza, que se mostre o verdadeiro conteúdo, que se mostre exatamente aquilo que se é. No final, irmãos, o ímpio travestido de crente vai se mostrar como ímpio, e o crente travestido de ímpio também vai se mostrar como ímpio. Mas o crente verdadeiro será distinguido pelo Senhor, porque Deus sabe quem Ele é. Deus põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, o Senhor ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Irmãos, a Bíblia toda fala disso, mas a pós-modernidade está dizendo que nós não precisamos nos preocupar com ajuste de contas,
não haverá ajuste de contas. Que engano, irmãos! Que tristeza aqueles que caminharem, que derem atenção e derem ouvidos a essa vã filosofia da pós-modernidade. Que susto vão levar aqueles que passaram a vida dizendo que não há verdade, que não há absoluto, que nada é para sempre, quando eles descobrirem que a palavra do Senhor não passará, e que Deus se mostrará como Deus justo de todos os tempos. Irmãos, haverá ajuste de contas, sim. E essa religião pós-moderna, que abraça todos, que aceita todos, que diz que todo mundo é bem-vindo, que cada um pode escolher o que quer ser, que cada um pode ter a sua própria crença, que basta que você realmente entenda que Deus existe e que Ele ama a todos. Que susto vão levar essas pessoas quando descobrirem que Deus é justo e que haverá juízo, sim. E que o sacrifício de Jesus foi exatamente para isso, irmãos. Que Jesus veio a esse mundo para morrer pelo pecador, para pagar uma dívida que a humanidade não poderia pagar. Que decepção, irmãos, terão aqueles que se disfarçaram de religiosos, que fizeram de conta, que temiam ao Senhor, que serviam ao Deus vivo e verdadeiro, mas que simplesmente desenvolveram uma mente que se adequou a esses princípios, a esses fundamentos da pós-modernidade, se é que pode dizer que a pós-modernidade tem fundamento. E eles vão dizer: Senhor, nós sempre estivemos aqui, fomos à igreja, nós amamos o próximo, nós fizemos o bem. Senhor, nós descobrimos o quanto o Senhor é amoroso. E Jesus vai dizer: eu não sei quem vocês são. Antes, pelo contrário, os reconheço como ímpios, e o lugar de vocês não é comigo. Por isso, irmãos, fidelidade é o que se requer nos tempos da religião pós-moderna. Aliás, isso é o que se requer de qualquer pessoa em qualquer tempo, não é isso? Paulo diz que o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Você vai a Apocalipse e quantas vezes a expressão é repetida dizendo: aquele que for fiel, e alguns vão ser fiéis até a morte, receberão a coroa da justiça. Vale a pena, irmão, servir a esse Deus. Vale a pena colocar-se na presença dEle e firmar a nossa esperança nele. Quando Jesus terminou de pregar um sermão e as pessoas começaram a ir embora porque acharam duro demais o sermão dele, isso bem poderia representar a realidade da pós-modernidade, irmãos. Quanta gente, depois de ouvir aquilo que a palavra de Deus diz, vai embora. Mas a pergunta de Jesus é para nós hoje, dizer para mim, para você, vocês que são meus discípulos, vocês também não querem ir embora? Como Jesus perguntou para eles: vocês também não querem ir embora, meus discípulos? E a palavra de Pedro é: Senhor, para onde iremos? Porque só Tu tens as palavras de vida. Para onde iremos? É no Senhor que nós temos o alto refúgio. É o Senhor quem domina sobre todas as coisas. É no Senhor que nós encontramos a rocha eterna, o firme fundamento. E é no Senhor que nós descobrimos que o castigo pelo nosso pecado já foi pago, porque nós cremos em Jesus, e aquele que crê em Jesus não entra em juízo. Eu quero terminar, queridos, essa nossa meditação dizendo o seguinte: vamos viver sempre sob ataque, não importa a época, não importa a filosofia que cerque a igreja, sempre será assim. No passado, os israelitas foram atacados pelas culturas que estavam ao seu redor, e muitos acharam que valia a pena trazer um ídolo ou outro para dentro da sua casa e se tornar amigo. Alguns foram mais ousados, resolveram trazer para dentro do lugar de adoração os ídolos. Isso acontece nos nossos dias também. Não importa, irmãos, o tempo que nós estejamos vivendo. Na época da igreja primitiva,
Muitos cederam à tentação aos judaizantes, cederam à tentação aos gnósticos, caminharam com eles, deram os braços para eles. E no nosso tempo, irmãos, muitos têm caído na tentação de se tornar amigo da religião pós-moderna. E estão sem fundamento, pisando no vazio. E uma hora ou outra, eles vão cair. Eu quero terminar desafiando você, meu irmão, minha irmã em Cristo. Firme os seus pés sobre a rocha. Refugie-se no Senhor. Lembre-se que Ele reina. E lembre-se, o sacrifício de Jesus já tirou você do caminho do juízo. Seja fiel em todo o tempo, em todas as circunstâncias, e o Senhor vai honrar você. Mas eu quero falar também para você que talvez esteja aqui hoje e talvez pela primeira vez tenha ouvido falar dessas coisas, e eu queria dizer para você: o Jesus que é o mesmo ontem, hoje, vai ser o mesmo para sempre. O Senhor que reina para sempre, que se assenta no seu trono e que ama você, convida você hoje para fazer a sua decisão por Ele e a colocar os seus pés sobre o firme fundamento, sobre a pedra angular, sobre a rocha eterna que não se abala. E fazendo a sua decisão por Cristo, não sou eu quem digo, mas é a própria palavra de Deus que diz: você não entrará em juízo. Curvemos as nossas cabeças, oremos ao Senhor.